Olá pessoal, tudo bem? Então, retornando aqui para dar continuidade aos nossos vídeos, né, sobre a sinalização, vão ser várias partes para que fique menor, né, a cada um deles e que vocês possam também descansar entre um e outro, tá? É, lembrando que o nosso tema é falar um pouquinho sobre a parte hormonal, bioquímica dos hormônios e como é que é feita essa sinalização e essa comunicação a partir dessas substâncias químicas. Né? Até a aula anterior, nós falávamos sobre a classificação desses hormônios em relação à sua composição química e a partir de agora a gente vai falar como essa composição química especificamente ela atua em outras características, certo? Especificamente e relembrar aqui que uma das reações aos hormônios e que a gente entenda a função deles em relação a local, o trajeto que eles vão desenvolver até a célula-alvo ou própria composição química, tem a ver também com a questão de modo de ação. Tá? Os hormônios, de uma maneira geral, eles podem ser muito específicos, ou seja, como demonstrado aqui, a gente consegue visualizar que os hormônios eles podem ser específicos para uma célula. Tá? Um hormônio pode atuar em várias células, mas uma das coisas que é importante que a gente entenda é que uma célula pode ser alvo de vários hormônios ao mesmo tempo. Tá? Essas condições são associadas ao tipo, né, ou se tem ou não tem ação, tem a ver especificamente com ter ou não ter receptor na membrana dessas células para um determinado hormônio. Toda célula que apresenta um receptor de um hormônio é chamada de célula-alvo. Né? Então, a célula que possui um receptor para um hormônio acaba tendo capacidade de responder ao que aquele hormônio quer que ela faça. Tá? Existe uma combinação de receptores hormonais que definem o espectro da capacidade da resposta das células a hormônios. Todos os receptores são sempre proteína, gente. Receptor de hormônio é proteína de membrana, tá? É uma proteína integral, é uma proteína transmembranar, e essas proteínas têm-se 3 características associadas a ela: seletividade, afinidade e especificidade. É importante que a gente entenda que os hormônios estão sempre numa dose muito pequena nos líquidos extracelulares, tá? Aproximadamente 10 na menos 15 a 10 na menos 9 mol por litro. E exatamente por isso a gente fala em seletividade. O receptor tem que ser capaz de selecionar dos vários conteúdos que tem dentro dessa matriz, dentro desse líquido extracelular, o hormônio. A especificidade é essencial, visto que só a partir desse processo de especificidade é que você vai ter a atuação desse hormônio nessa célula, tá? Então tem que ser específico. Em relação à afinidade, nós vamos ver que é necessário que tenha afinidade, mas que ela não seja a mais alta das altas. Existe alta seletividade, afinidade e especificidade, mas dessas 3 características, a afinidade é a menor, visto que o término da ação de um hormônio tem a ver com o deixar esse hormônio do seu receptor, tá? Então, essa afinidade ela tem que ser limitada para que você, obviamente, estabeleça esse término da ação hormonal. Tá? Bem, o que a gente sabe é que, já falamos anteriormente, é que esses receptores, né, que permitem que uma célula seja considerada alvo, podem estar ou na superfície, na membrana das células, ou no interior celular, no citoplasma ou no próprio núcleo. Lembrando que estar num ou noutro local depende do modo ou da composição química desse hormônio, tá?
Tem receptor de membrana, como a gente viu anteriormente, né, naquele slide que nós comentávamos na última aula. Os hormônios que são hormônios peptídicos ou hormônios proteicos, as catecolaminas e os eicosanoides, derivados do ácido araquidônico, tá? Receptores nucleares e citosólicos, tem todos os outros que são derivados de ácidos graxos, colesterol, tá? E também os hormônios derivados de um único aminoácido, como os hormônios tiroidianos, né, derivados da tirosina, e o óxido nítrico derivado da arginina, tá? Bem, o que acontece, né, quando a célula-alvo recebe, né, esse sinal? Então, o sinal que também é chamado nos livros de uma maneira geral como ligante, como primeiro mensageiro, e que são os hormônios dos quais nós estamos falando, ou de outra forma, os hormônios são considerados os sinais, também chamados de primeiro mensageiros ou de ligantes. Eles se associam ao receptor e assim que se associam, você observa o início de uma resposta celular. Tá? O final dessa resposta é determinado quando você tem a separação entre o ligante e o seu receptor. Tá? Então, a velocidade da resposta, ela vai depender das características desse receptor e da relação que ele tem com o hormônio. Então, se for um receptor de membrana, em geral, você tem uma resposta mais rápida, tá? Outra, se for um receptor de citoplasma ou núcleo, você normalmente tem respostas que levam de minutos a horas. Mas, além disso, da localização desse receptor, o número de receptores da célula também, obviamente, está associado à velocidade, tá? A célula, se houver necessidade de ter uma resposta rápida, ela pode tanto colocar receptores, como tirar receptores na membrana ou no interior celular, tá? Outra questão é a presença de substâncias agonistas e antagonistas, tá? Como assim? As substâncias agonistas são substâncias que têm basicamente o mesmo perfil químico e podem se associar ao receptor com uma afinidade, mas não com especificidade. Entretanto, quando aderidas a esse receptor, elas impedem que o sinal primário ocorra, tá? Então, isso a gente também tem que levar em conta. E os antagonistas são aquelas substâncias químicas que são contrárias à ação. Então, elas bloqueiam o receptor, impedindo, obviamente, que ocorra qualquer tipo de resposta. O agonista pode levar a uma resposta similar, né, a de um determinado hormônio, mas não na mesma proporção em escala, principalmente, tá? Em relação também ao número de receptores, é importante lembrar, por exemplo, receptor de insulina. Uma membrana como a membrana de um eritrócito, geralmente tem em torno de 40 receptores, tá? Quando você pega numa célula adipócita ou num hepatócito, você chega a ter mais de 200 mil proteínas receptoras de glicose. Exatamente por quê? Porque essas células necessitam mais, tá? Então, isso varia muito e está associado à velocidade de resposta ao hormônio específico, tá? Outra coisa essencial, né, é que nós saibamos que existem tipos diferentes de receptores associados à membrana ou ao núcleo. Tá? E esses receptores, eles têm um modo de ação diferenciado, que nós vamos, no próximo vídeo, explorar um pouquinho mais, tá? Outra coisa em questão, lembrar que o local onde esses receptores tem a ver com a composição química, né? Então, receptores de membrana são receptores que atuam para moléculas grandes e hidrofílicas, já receptores intracelulares, as moléculas hormonais têm que ser pequenas e hidrofóbicas, tá, gente? Não esqueçamos disso, por favor.
Outra questão importante é que receptor apresenta pelo menos duas características comuns, tá? São vários tipos deles, são espécies específicos, né? Como a gente comentou, mas ele tem duas características em comum. Na verdade, apresentam dois domínios funcionais em comum. Um desses domínios está associado ao reconhecimento, é aquele local, aquele sítio de ligação do hormônio, do ligando, né, ou do primeiro mensageiro, tá? E o ciclo de acoplamento. O que significa isso? Quando ocorre a ligação do hormônio, nós normalmente iniciamos a geração de um sinal para a função intracelular. E quando é um hormônio receptor de membrana, especificamente, tá, gente? Principalmente. Mas no intracelular também tem. Mas em seguida, quando o sinal começa a ser gerado, geralmente você tem, então, um domínio que está associado a essa transdução de sinal para o interior celular. Essa transdução pode ser feita de forma direta, quando o receptor é um receptor nuclear, tá? Ou pode ser de maneira indireta, quando o receptor é um receptor de membrana, tá? Assim sendo, nós temos que identificar os mais variados tipos de receptores celulares que atuam de maneira específica, mas com uma base comum, tá? Então, isso permite que a gente faça generalizações em relação a eles, tá bom, gente? E de acordo com isso, aqui estão determinados a vocês os principais receptores celulares, tá? Os receptores intracelulares, tá? Que permitem, então, que o ligante entre na membrana, entre a partir de difusão, geralmente difusão simples, né, pela membrana, e chegue, então, ao receptor, que está lá dentro do núcleo, tá, que é uma proteína que tem um sítio de ligação para o ligante, que tem um sítio de ativação, só que quando isso acontece já vai causar transcrição e causar com a transcrição todas as alterações que a célula necessita. Tá? Entretanto, a maioria dos nossos hormônios apresentam receptores na membrana, tá? E dentre esses receptores, nós temos os receptores que estão associados à proteína G, tá? Os receptores que têm uma ação enzimática, que é da tirosina quinases, os receptores também com ação enzimática da guanilil ciclases, os receptores que estão associados a canais iônicos e os receptores que estão associados à adesão. Dentre esses 4 vão ser, esses 5, com exceção desse, tá? Os receptores de membrana e os receptores nucleares vão ser trabalhados de uma forma mais efetiva, ok? Bem, é importante que a gente entenda, tá? Que cada um desses tem um tipo de hormônio associado e, além do tipo de hormônio associado, o tipo de hormônio associado está associado à função que vai ocorrer na célula especificamente, tá, gente? Então, esse é um vídeo curtinho. No próximo vídeo que a gente continua, a gente fala sobre cada um desses receptores celulares. Até mais!